Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos detalhar uma das filosofias de investimento mais diretas e poderosas que existem, a estratégia de Terry Smith, muitas vezes chamado de Warren Buffett inglês. Vamos mergulhar em seu mantra simples de 3 passos. Compre boas empresas, não pague caro demais e então não faça nada. Exploraremos exatamente o que ele quer dizer com uma boa empresa. Como saber se você está pagando caro demais e por que a parte mais difícil é, muitas vezes, ter a disciplina para simplesmente ficar parado. Sempre que possível, respondemos as perguntas nos comentários. O mundo dos investimentos pode parecer complexo, e ouvir outras pessoas na mesma jornada pode ser incrivelmente útil. Então, por favor, compartilhe suas ideias, suas perguntas ou até mesmo suas próprias experiências de investimento abaixo. Vamos construir uma comunidade onde todos nós possamos aprender uns com os outros. Então, quem é esse tal de Terry Smith e por que deveríamos ouvi-lo? Pense nele como gestor de fundos pragmático por excelência. Ele construiu um fundo gigantesco, o Fundsmith, com um histórico que fala por si, e fez isso seguindo um conjunto de princípios que são, na superfície, incrivelmente simples. Ele é famoso por suas cartas anuais aos acionistas, onde não mede palavras, criticando grande parte da insensatez e da complexidade que permeiam a indústria financeira. Sua filosofia central pode ser resumida em uma única e poderosa frase: compre boas empresas, não pague caro demais, não faça nada. Parece quase ofensivo de tão fácil, não é? Mas como muitas ideias profundas, a genialidade está escondida nos detalhes de cada parte. Não é apenas o slogan, é uma disciplina rigorosa. Vamos começar desvendando o primeiro e mais importante passo: compre boas empresas. O que diabos ele quer dizer com uma boa empresa? Não se trata de ter um logotipo bonito ou um presidente executivo amigável. Para Smith, uma boa empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Especificamente, é um negócio que gera consistentemente um alto retorno sobre o capital que emprega. Este é um conceito crucial, então vamos analisá-lo com uma analogia. Imagine que você quer abrir uma pizzaria. Você gasta $100 mil em um forno a lenha sofisticado, bancadas de mármore e um sistema de pedidos moderno. Esse é o seu capital empregado. No seu primeiro ano, depois de pagar por todos os ingredientes, funcionários e aluguel, você tem um lucro de $5 mil. Seu retorno sobre o capital é de 5%. Não é ruim, mas não é incrível. Agora, sua amiga abre uma pizzaria na mesma rua. Ela compra um forno simples, de segunda mão, e mantém sua estrutura básica, gastando apenas $20 mil de capital total. Mas ela está em uma localização fantástica e sua pizza é um sucesso. No primeiro ano, ela também lucra $5 mil. O retorno sobre o capital dela é de impressionantes 25%. Para cada dólar que ela investiu em seu negócio, ela está recebendo 25 centavos de volta em lucro a cada ano. Terry Smith quer investir na pizzaria da sua amiga, não na sua. Ele é obcecado por encontrar negócios que possam pegar $1 de capital e transformá-lo em um fluxo alto e sustentável de lucros em caixa, ano após ano. Essa métrica, o retorno sobre o capital empregado, ou ROCE, é sua estrela guia. É o primeiro e mais importante filtro para identificar um negócio verdadeiramente excelente. Por que isso é tão importante? Porque uma empresa com um alto retorno sobre o capital é uma máquina natural de capitalização. Você provavelmente já ouviu falar da magia dos juros compostos, onde seu dinheiro rende juros, e então esses juros começam a render seus próprios juros. É como o efeito bola de neve, que vai crescendo cada vez mais por conta própria. Uma empresa de alto retorno sobre o capital faz a mesma coisa, mas com seus próprios lucros.
Vamos voltar às pizzarias. Sua amiga, com seu retorno de 25%, pode pegar seu lucro de $5.000 e reinvesti-lo para abrir outra pizzaria pequena e eficiente. Esse novo local começará a gerar seus próprios altos retornos. Sua empresa, com seu retorno de 5%, levará muito mais tempo para economizar lucro suficiente para expandir. A empresa de alto retorno pode crescer mais rápido e de forma mais eficiente, financiando sua própria expansão com seus próprios lucros. Este é o motor da criação de riqueza a longo prazo. Smith argumenta que, no longuíssimo prazo, o retorno que você obtém em seu investimento em uma ação será muito próximo do retorno sobre o capital que a própria empresa subjacente gera. Portanto, se você quer um alto retorno sobre o seu dinheiro, você deve possuir empresas que geram um alto retorno sobre o dinheiro delas. É simples assim. Então, além de um alto retorno sobre o capital, que outras características essas boas empresas compartilham? Smith procura negócios com ativos intangíveis significativos. Não são coisas físicas como fábricas ou maquinário. São fossos poderosos e invisíveis que protegem o negócio da concorrência. O mais comum é uma marca forte. Pense nisso. Você poderia fazer uma bebida gaseificada, marrom e açucarada com um sabor idêntico ao da Coca-Cola. Você poderia até vendê-la pela metade do preço. Mas você não vai tirar a Coca-Cola do mercado. Por quê? Porque a marca Coca-Cola está fixada na mente de bilhões de pessoas. Essa marca é um ativo intangível que vale centenas de bilhões de dólares e permite que eles cobrem um preço premium e mantenham sua participação de mercado. Outros exemplos incluem patentes para empresas farmacêuticas, como aquelas que protegem um medicamento de grande sucesso por uma década ou mais, ou efeitos de rede, como no caso da Microsoft. Quanto mais pessoas usam o Windows e o Office, mais valioso se torna para todos os outros usá-los também, criando um domínio quase inquebrável no mercado. Esses ativos intangíveis são o que permitem a uma empresa sustentar esse alto retorno sobre o capital por muitos anos. Outra característica fundamental é a receita recorrente. Smith adora negócios onde os clientes fazem compras pequenas e repetidas de itens essenciais ou desejados. Pense em empresas como a L'Oréal, que vende cosméticos, ou a Colgate-Palmolive, que vende pasta de dente. Você não compra pasta de dente apenas uma vez. Você a compra repetidamente, por toda a sua vida, sem pensar muito. Isso cria um fluxo de receita maravilhosamente previsível e confiável. É o oposto de uma empresa que vende algo enorme e caro, como um navio de cruzeiro ou uma usina de energia, onde a perda de uma única venda pode devastar os resultados do ano inteiro. Smith prefere o fluxo de caixa estável e previsível de milhões de pessoas comprando batom, ração para animais de estimação ou assinaturas de software todo santo mês. Isso leva diretamente a outra característica crucial: o poder de precificação. Um negócio verdadeiramente excelente pode aumentar seus preços, pelo menos em linha com a inflação, sem perder seus clientes. A Apple é um exemplo clássico. A cada ano, o novo iPhone é um pouco mais caro e ainda assim, as pessoas fazem fila para comprá-lo. A lealdade à sua marca e a qualidade de seu ecossistema de produtos lhes conferem um imenso poder de precificação. Uma empresa sem poder de precificação está à mercê de seus custos. Se o preço da farinha subir, uma padaria genérica pode ter que absorver esse custo e ver seus lucros diminuírem, porque se aumentarem o preço do pão, os clientes simplesmente irão para a padaria ao lado. Uma empresa com poder de precificação, como uma marca de café premium, pode repassar esse aumento de custo para você, o consumidor, protegendo sua própria lucratividade. Finalmente, Smith insiste em um balanço patrimonial sólido.
que é uma maneira elegante de dizer que ele evita empresas com muita dívida. Ele quer negócios que sejam tão lucrativos e geradores de caixa que não precisem tomar dinheiro emprestado para financiar suas operações ou crescimento. Eles são autofinanciáveis. Pense nisso em um nível pessoal. Uma pessoa que vive dentro de suas posses e tem uma enorme pilha de economias é financeiramente robusta. Ela pode suportar a perda de um emprego ou uma despesa inesperada. Uma pessoa que está com o limite estourado nos cartões de crédito e empréstimos pessoais é frágil. O menor problema, como o conserto de um carro, pode enviá-la para uma espiral financeira. O mesmo vale para as empresas. Baixa dívida significa resiliência e força. Agora vamos fazer uma pausa, porque foi muita informação. O ponto principal deste primeiro passo, compre boas empresas, é que você está procurando por um tipo muito específico de negócio. Um que gera altos retornos sobre seu próprio capital, é protegido por fossos invisíveis como marcas ou patentes, tem receitas confiáveis e recorrentes e não está sobrecarregado de dívidas. Estes são os puros sangue do mundo dos negócios. Isso nos leva à segunda regra do mantra: não pague caro demais. É aqui que entra a arte da avaliação. Só porque uma empresa é fantástica, não significa que você deva comprar suas ações a qualquer preço. Comprar uma Ferrari é ótimo, mas não se você tiver que pagar 10 milhões de dólares por ela. Você pode transformar uma empresa maravilhosa em um investimento terrível pagando demais. Então, como Smith determina um preço justo? Ele não está tentando encontrar pechinchas estatísticas como um baixo índice preço-lucro. Ele acredita que grandes empresas merecem ser negociadas a um preço premium em comparação com as medíocres. A chave é descobrir se esse prêmio é razoável ou se entrou no reino do absurdo. Sua métrica preferida aqui é algo chamado yield do fluxo de caixa livre. Ok, eu sei, outro jargão, mas fique comigo, na verdade é um conceito muito intuitivo. Imagine o lucro de uma empresa como seu salário, mas o seu salário não é o que você pode realmente gastar, certo? Você tem que pagar impostos, sua hipoteca e outras despesas essenciais primeiro. O que sobra é sua renda disponível. O fluxo de caixa livre é o equivalente empresarial da renda disponível. É o dinheiro vivo, real, que sobra para a empresa no final do ano, depois que ela pagou todas as suas despesas operacionais e fez os investimentos necessários de volta no negócio para mantê-lo funcionando. Este é o caixa que poderia, em teoria, ser devolvido aos donos da empresa, os acionistas. É a verdadeira recompensa. O yield do fluxo de caixa livre simplesmente compara esse dinheiro restante com o preço total da empresa, sua capitalização de mercado. Por exemplo, se uma empresa é avaliada em $1 bilhão e gera 100 milhões de dólares em fluxo de caixa livre, seu yield do fluxo de caixa livre é de 10%. É como se você estivesse comprando uma máquina por $1 bilhão que cospe 100 milhões de dólares em dinheiro para você a cada ano. Smith usa esse yield como um teste de realidade. Ele o compara com o rendimento de investimentos muito mais seguros, como os títulos do governo de longo prazo. Se um título do governo está pagando, digamos, 4% de juros com risco quase zero, a ação de uma empresa precisa oferecer um yield do fluxo de caixa livre significativamente maior para compensá-lo pelo risco extra que você está assumindo ao investir em um negócio. Se o yield da ação de uma grande empresa é atraente em relação aos rendimentos dos títulos, digamos 6 ou 7%, então provavelmente está sendo negociada a um preço razoável. Se esse yield foi reduzido para 2 ou 3% porque o preço da ação disparou, provavelmente está supervalorizada e ele esperará por uma oportunidade melhor. Ele é um investidor de qualidade, não um investidor de crescimento a qualquer preço. Ele está disposto a pagar um preço justo por um ótimo negócio, mas não está disposto a pagar o preço absurdo. Essa disciplina é o que separa um investidor de sucesso
de alguém que simplesmente é pego em bolhas. É fácil se apaixonar por uma grande empresa e sua história. É muito mais difícil ter a disciplina de se afastar se o preço for simplesmente muito alto. É como ver a casa perfeita, mas saber que está 20% acima do seu orçamento. A decisão emocional é se esforçar e comprá-la. A decisão racional é esperar. Isso nos leva à terceira e, para muitas pessoas, a regra mais difícil: não faça nada. Uma vez que você tenha feito o trabalho árduo de identificar um portfólio de empresas verdadeiramente excepcionais e comprá-las a preços razoáveis, a melhor coisa a fazer é ficar de braços cruzados. Isso soa contraintuitivo. Na maioria das áreas da vida, esforço e atividade levam a melhores resultados. Mas nos investimentos, o oposto é frequentemente verdadeiro. Smith é um grande defensor da ideia de que seu maior inimigo como investidor é muitas vezes você mesmo, e a constante tentação de mexer, negociar, reagir ao ruído diário do mercado. Pense nisso como plantar um pomar. Você gasta muito tempo e esforço encontrando o melhor local, preparando o solo e selecionando as mudas da mais alta qualidade. Uma vez que elas estão plantadas, seu trabalho é, em grande parte, deixá-las em paz. Você não as desenterra todos os dias para ver se as raízes estão crescendo. Você confia no processo. Você sabe que, ao longo de anos e décadas, elas se transformarão em árvores fortes e frutíferas. A negociação constante é o equivalente a desenterrar suas mudas. Cada vez que você vende uma ação e compra outra, você incorre em custos, há taxas de corretagem. Mais importante, há impostos. Se você vende uma ação que se valorizou, tem que pagar imposto sobre ganhos de capital, o que reduz imediatamente a quantidade de dinheiro que você tem para compor no futuro. Smith disse a famosa frase de que os dois maiores inimigos do investidor de ações de longo prazo são os gestores de fundos e o governo. Os gestores de fundos, por meio de suas taxas e negociações excessivas, e o governo, por meio dos impostos. Sua abordagem de não fazer nada é projetada para minimizar os danos de ambas as forças. Ao manter suas grandes empresas por anos, até décadas, ele as deixa compor seu valor sem serem constantemente corroídas por taxas e impostos. Mas o maior benefício de não fazer nada é psicológico. O mercado de ações é um lugar volátil. Haverá recessões, pânicos e crashes. Os preços até mesmo das melhores empresas podem cair 30%, 40% ou até 50% durante uma retração do mercado. A reação humana natural é entrar em pânico e vender, fazer alguma coisa para parar a dor. A filosofia de não fazer nada é um antídoto para esse impulso destrutivo. Se você fez sua lição de casa e está confiante de que possui uma coleção de negócios robustos, lucrativos e de classe mundial, então crash de mercado não é motivo para vender. Na verdade, é apenas ruído. O negócio subjacente de fabricar pasta de dente ou vender software provavelmente ainda está indo muito bem. A queda no preço da ação é uma reação emocional do mercado, não uma mudança fundamental na qualidade do negócio. Manter-se firme durante esses períodos é brutalmente difícil, mas é onde os verdadeiros retornos de longo prazo são feitos. Simplesmente permanecendo investido, você permite que suas maravilhosas empresas tenham o tempo necessário para se recuperar e continuar sua marcha implacável de capitalização. Harry Smith disse que o período ideal de posse de uma ação é para sempre. Claro, as coisas podem mudar e uma empresa pode perder seu rumo, mas a mentalidade inicial é de uma parceria de longuíssimo prazo. Então, se sabemos o que Smith procura, também é útil saber o que ele ativamente evita. Ele é muito claro sobre os tipos de negócios que não tocará. Os primeiros da lista são as empresas cíclicas. São negócios cuja sorte está diretamente ligada aos altos e baixos da economia em geral. Pense em companhias aéreas, fabricantes de automóveis, construtoras e a maioria dos bancos. Quando a economia está em expansão,
As pessoas compram carros e viajam de avião nas férias. E essas empresas ganham muito dinheiro. Mas quando uma recessão chega, seus lucros podem evaporar ou se transformar em perdas maciças da noite para o dia. Seu desempenho é imprevisível. Smith prefere o negócio para qualquer clima, que vende coisas que as pessoas precisam ou desejam, independentemente do cenário econômico. Ele quer o nadador que pode performar em qualquer água, não o surfista que precisa de uma onda grande para parecer bom. Ele também evita empresas que exigem investimentos de capital maciços e contínuos apenas para se manterem em atividade. Pense em indústrias pesadas como siderúrgicas ou serviços públicos. Essas empresas precisam gastar bilhões de dólares constantemente na manutenção e atualização de suas fábricas e equipamentos. Isso consome todo o seu caixa, deixando muito pouco fluxo de caixa livre para os acionistas. É como possuir um carro clássico que é lindo, mas requer reparos constantes e caros apenas para mantê-lo na estrada. E como mencionamos anteriormente, ele tem uma reação quase alérgica à alta alavancagem, ou dívida. Esta é outra razão pela qual ele evita os bancos. Os bancos, por sua própria natureza, são altamente alavancados. Eles tomam emprestado enormes quantias de dinheiro para então emprestar. Isso os torna inerentemente frágeis e seus balanços patrimoniais incrivelmente complexos e opacos. Smith brinca que existem dois tipos de pessoas que têm uma opinião sobre ações de bancos: aquelas que não os entendem e aquelas que sabem que não os entendem. Ele se coloca firmemente no segundo grupo. Vamos ver algumas empresas reais para tornar isso mais concreto. Um portfólio típico de Terry Smith pode incluir nomes como Microsoft, L'Oréal, Novo Nordisk, Philip Morris e Stryker. Vamos ver por quê. A Microsoft tem uma posição dominante em software, com receita de assinatura recorrente do Office 365 e sua plataforma de nuvem Azure. Ela tem um enorme poder de precificação e gera montanhas de dinheiro. A L'Oréal possui um portfólio de marcas incríveis de cosméticos e cuidados com a pele, que as pessoas compram repetidamente em todo o mundo. A Novo Nordisk tem uma posição dominante e protegida por patentes em medicamentos para diabetes e perda de peso. A Philip Morris vende um produto viciante com incrível lealdade à marca e poder de precificação. E a Stryker fabrica dispositivos médicos como próteses de quadril e joelho, que os hospitais compram consistentemente e são produtos muito pegajosos, já que os cirurgiões relutam em mudar uma vez que são treinados em um sistema específico. Note o que esses negócios têm em comum. Eles são líderes globais, vendem produtos que as pessoas compram repetidamente, são protegidos por fossos poderosos e não dependem fortemente do ciclo econômico. São os tipos de negócios que você pode comprar e, com um pouco de monitoramento, potencialmente manter por um tempo muito longo. Claro, nenhuma estratégia é perfeita, e é importante entender as possíveis desvantagens ou críticas a essa abordagem. Um problema é que as ações de qualidade podem se tornar extremamente populares e, portanto, muito caras. Por alguns anos, todo mundo queria possuir esses tipos de negócios previsíveis e em crescimento, o que elevou suas avaliações a níveis exorbitantes. Em momentos como esse, a regra de não pague caro demais se torna extremamente difícil de seguir. Outro ponto é a concentração. Smith normalmente detém apenas de 20 a 30 ações em seu fundo. Isso é muito diferente de um fundo de índice que pode deter 500 ou mais.
Essa concentração significa que, se ele acertar algumas escolhas, o desempenho pode ser espetacular. Mas também significa que, se uma de suas principais posições tiver sérios problemas, terá um impacto negativo muito maior no portfólio geral. É uma abordagem de maior convicção e, portanto, de maior risco do que a simples diversificação. A estratégia também pode ter um desempenho inferior por períodos de tempo. Em um ambiente de mercado onde ações de baixa qualidade, sensíveis à economia e ruins estão subindo forte, um portfólio de empresas estáveis e de alta qualidade pode parecer entediante e ficar para trás. É aqui que entra o desafio psicológico de não fazer nada. Requer a paciência de manter sua estratégia, mesmo quando ela está temporariamente fora de moda. Em essência, a abordagem de Terry Smith é um voto na qualidade dos negócios e na disciplina de longo prazo, em detrimento da especulação de curto prazo e da tentativa de acertar o momento do mercado. Ele não está tentando ser esperto. Ele não está tentando prever o próximo movimento da taxa de juros ou o vencedor da próxima eleição. Ele está tentando fazer algo muito mais simples, porém muito mais poderoso: tornar-se um sócio minoritário de um pequeno número das melhores empresas do mundo. O verdadeiro trabalho nesta estratégia não é a negociação diária frenética. É a pesquisa intensa e inicial para identificar aquelas empresas genuinamente superiores. É a disciplina paciente de esperar por um preço justo. E é a força emocional para se manter firme nos bons e maus momentos, deixando o magnífico poder da capitalização fazer seu trabalho ao longo de décadas. É uma filosofia simples de entender, mas que exige imensa paciência e disciplina para ser executada corretamente. E é por isso que tão poucos realmente têm sucesso nela.